Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o cenário fiscal brasileiro e qual o reflexo disso para a economia e para o agro brasileiro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e comigo aqui está o Alexandre Schwartzman. Ele, que é consultor econômico e também ex-diretor do Banco Central. Seja bem-vindo, Alexandre. É um prazer estar aqui, Natália. Obrigado. Alexandre, eu queria que você pontuasse qual que é a situação econômica do país para que o governo tivesse que anunciar recentemente uma medida, para esse pacote de medida para a redução de despesas do país. Olha, embora a economia real esteja indo bem, que a gente está com um crescimento forte, impulsionado aí, principalmente pelo consumo, o que acontece é que, para conseguir esse resultado, o governo tem gastado extraordinariamente. A gente está fazendo, por algumas métricas, a maior expansão de gastos que a gente tem notícia desde a pandemia, com duas diferenças importantes. A primeira é que a gente não tem uma pandemia, portanto não é a mesma necessidade de gasto. E segundo, tem acontecido principalmente pela expansão de gastos permanentes, aqueles que você não consegue retirar depois que eles foram feitos, eles continuam. E o que acontece, a contrapartida dessa expansão de gasto foi que o país voltou a ter um buraco nas suas contas públicas, um buraco que tinha desaparecido ali na transição de 21 para 22, voltou com força. Hoje a gente tem um déficit que deve terminar o ano na casa de 0,6%, 0,7% do PIB. A gente está falando de um valor aí de 60, 70 bilhões de reais, né? E isso tem provocado um aumento persistente do endividamento do governo. E há uma preocupação sobre se a trajetória desse endividamento é sustentável. Se a gente consegue, em algum momento lá no futuro, fazer com que a dívida pare de crescer. Não tem nenhuma indicação a esse respeito. Aí veio a proposta de um pacote de supostos cortes de gastos que tentariam mudar esse estado das coisas. Mas a grande verdade é que, da forma como foi proposto, dificilmente esse pacote vai impedir que a dívida do governo continue crescendo e, ao continuar crescendo, que ela continue pressionando também tanto o dólar, que está aí acima de R$6, quanto as taxas mais longas de juros, que já estão ali na casa de 6,5%, 7%, já descontada a inflação. Uhum. Antes do anúncio dessa medida mais recente, o que você considera que o governo estava adotando, de medidas e estratégias para, de fato, conseguir reduzir esses gastos diante desse cenário que você colocou, que já vinha sendo aumentado o rombo, então assim, agora precisou de uma medida, mas até essa medida, você considera que tinham outras ações que vinham de encontro a esse objetivo de redução? Não, concretamente não tinha. Óbvio, na virada ali em 2023, o governo propôs substituir o teto de gastos, que limitava o crescimento do gasto federal à inflação, por uma medida algo mais frouxa. O arcabouço fiscal, que, enfim, tem um monte de complicações acessórias, mas na prática significa que o governo consegue aumentar seus gastos em inflação mais 2,5% ao ano. Só para colocar isso aqui em números, quer dizer, o governo hoje gasta o equivalente a 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Então, está falando que, por essa regra, ele vai adicionar a cada ano alguma coisa como 50, 60 bilhões de reais em gasto. Ele é permitido aumentar o gasto nesse volume. Então, concretamente, não tinha nenhum mecanismo de controle. Pelo contrário, que a gente via que, embora o limite fosse inflação mais 2,5%,
os gastos vêm crescendo muito mais rápido do que isso. É que uma parte não é contabilizada, que não é contabilizada, não conta para fins de ver se o teto está sendo ou não respeitado. Então, pagamentos de precatórios para os próximos anos, o próprio pagamento ali para auxiliar o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, a gente já começa a ver uma certa conjunto de manobras do governo que vai, de alguma forma, tentando acomodar isso fora do limite que ele mesmo estabeleceu. Então, na prática, não tinha nenhum mecanismo de controle de gasto. E qual que é o resultado que você considera, assim, poderia explicar, né, para a sociedade e para o agro mesmo, que o produtor rural sente do fato de o país ter uma dívida grande e não conseguir controlar os seus gastos? Só para quem estiver nos ouvindo aqui, antes de a gente entrar de fato numa perspectiva do que essas medidas podem afetar, mas entender mesmo como que a gente sente isso no dia a dia, na economia e no setor agropecuário. É uma coisa que fica um pouco fora do radar das pessoas. Quer dizer, acho que fora o economista, né, ninguém presta muita atenção no que está acontecendo com a dívida do governo. Mas ela tem efeitos reais, né? E quais são esses efeitos? Então, por exemplo, o governo tem que se endividar. Tá? Ele tem que, basicamente, ele gasta mais do que o que ele arrecada, né? Significa que a cada ano ele precisa tomar mais recursos no mercado. O fato dele ir ao mercado, quer dizer, se tem um devedor do tamanho do governo, lembrar, a dívida do governo equivale a 80% do que é produzido a cada ano. Ele vai aumentando isso, ele vai tomando para si um pedaço daquilo que é produzido pelo resto da sociedade. Mas ele tem que pagar por aquilo. Quanto mais ele precisa tomar, naturalmente, o juro que ele precisa pagar é maior, simplesmente pelo fato de que ele está precisando cada vez mais. Isso é agravado no caso do Brasil, porque a dívida, quando a gente compara, no caso do Brasil, com de países semelhantes, então países emergentes ou países da América Latina, países de renda média, etc., a nossa dívida é muito mais alta que a desses países, está na casa de 80%. Olha para os outros, é 50%, 60%, 40%. Né? Então tem uma percepção, quando o investidor está olhando ali para isso, ele fala, bom, mas qual que é a chance, dado que essa dívida é tão alta, qual que é a chance que eu tenho de não receber integralmente aquilo que eu emprestei para o governo? Quando eu falo não receber integralmente, não quer dizer necessariamente que seja um calote, que um dia alguém fala, não vou pagar. Mas tem formas disfarçadas. Então você pode deixar a inflação correr mais alta para comer um pedaço do valor da dívida, etc. Então, o investidor, alguém que vai emprestar dinheiro para o governo, ele vai olhar e fala, bom, esse cara está devendo 80% do PIB. Eu vou cobrar dele a mesma taxa de juros que eu cobraria de alguém que deve 30% do PIB? Não, porque os riscos são muito distintos. Então eu tenho que colocar, na hora que eu vou pedir que taxa de juros você compra a dívida do governo brasileiro relativamente, mas é o governo chileno. Eu estou mais tranquilo com o governo chileno do que o governo brasileiro. Então eu vou pedir um tanto a mais de taxa de juros para aceitar comprar essa dívida. Então significa que o juro fica mais alto. E à medida que o juro para o governo fica mais alto, ele fica mais alto para as empresas, fica mais alto para as pessoas. Então tem esse impacto direto nas taxas de juros que é sentido por toda a sociedade. Todo mundo que tem que tomar dinheiro emprestado acaba de alguma forma sendo afetado por isso. Quanto mais alta a dívida, quanto mais difícil, quanto mais se percebe que o governo não tem um plano coerente para oferecer ali um ajuste que reduza esse risco, mais caro fica o dólar. E aí o dólar fica mais caro, produtos importados ficam mais caros, os produtos que o Brasil exporta ficam mais caros, porque o mercado internacional passa a ser mais interessante, então isso bate na inflação doméstica e aí afeta de novo todo mundo, afeta as pessoas, afeta as empresas, enfim, há consequências para toda a sociedade que estão ligadas com isso. É uma coisa meio esotérica, que é ficar olhando ali a cada mês quanto o governo está se endividando. E aí eu já queria te ouvir em relação a isso, ao que foi anunciado
o que você acredita que realmente vai surtir de resultado em relação ao objetivo de reduzir as despesas, ou se os resultados vão ser esses outros apenas? Acho que é até mais grave do que isso. Assim, concretamente, Natália, eu acho que é zero, certo? A gente pode depois discutir a probabilidade de aprovação no Congresso dessas medidas, mas tem uma coisa, o governo vendeu de um jeito que não é exatamente correto. Aliás, não é exatamente correto, é completamente errado. Ele fala em corte de gastos. Quando a gente fala em corte de gastos, fala, eu vou gastar menos no mês que vem. Você fala, bom, eu gasto, sei lá, R$3.000, eu vou gastar 2.500, eu gasto menos. Essa é a noção que nós entendemos que precisa gastar menos. Como é que o governo faz a conta do corte de gastos? Ele fala, não, eu não vou gastar com relação àquilo que eu estou gastando agora. Eu tenho uma projeção de gastos lá na frente e a minha promessa é que uma projeção de gastos na frente, de gastos maiores do que eu tenho hoje. Minha promessa é que, ao invés de aumentar muito esses gastos, eu vou aumentar um pouco menos. Vamos pegar o nosso exemplo, está gastando R$3.000 por mês, aí eu sei que no mês que vem eu vou gastar 5.000, ela fala, olha, eu não vou gastar 5.000, eu vou gastar 4.500, eu estou cortando R$500 do meu gasto. Então, não, você estava gastando 3.000, portanto você está gastando 1.500 a mais. Então, o governo vende o corte de gastos sempre na comparação com aquilo que ele imagina que vai acontecer com os gastos à luz das regras da Previdência, das regras do benefício de prestação continuada, do Bolsa Família, de todos os gastos do governo que crescem vegetativamente ano após ano. Não, eles vão crescer um pouco menos. Isso que ele chama de corte de gastos. Então, concretamente, que medidas trazem corte de gastos? Nenhuma. O gasto vai continuar crescendo. O gasto em 2025 vai ser maior do que de 2024, mesmo se eu colocar a inflação na história. E isso é agravado por dois outros desenvolvimentos. Primeiro, os números que o governo divulgou, ninguém sabe de onde veio. Então, ele falou, não, ano que vem eu vou reduzir 30 bilhões de reais de gasto, lembrando, sempre em relação ao que aconteceria em 2025. Então, eu vou tirar 2,5 bilhões de gasto porque eu vou fazer biometria. Tá legal, vai fazer biometria. Cadê os números que amparam essa tua estimativa que você vai reduzir 2 bilhões? Não apareceu. Então, não, se eu mexer na sistemática de salário mínimo, eu vou ter este impacto. Muito bom. Cadê a memória de cálculo disso? Não tem. Então, esses números, a gente não sabe se eles são verdadeiros ou não. Não sabe como se chegou a ele. A gente não pode ter sequer uma avaliação crítica desses números. Não, aqui ele exagerou, aqui ele não parece, aqui parece estar ok. A gente não consegue fazer isso, porque eu simplesmente, literalmente, cuspiram números. 30 bilhões no ano, 40 no outro, 70 no outro. Tá bom, obrigado. Como é que você chegou? A gente não faz a menor ideia. Segundo, tem que passar pelo Congresso. Né? E algumas coisas, imagina que não vai ter maior dificuldade. Outras, por exemplo, eles falam, a gente vai reduzir as emendas parlamentares em 7 bilhões no ano que vem. A famosa frase do Mané Garrincha, você combinou com os russos? Porque eu olho para o Congresso. O Congresso não vai ver a menor graça em reduzir as emendas parlamentares em 7 bilhões no ano que vem. Então, isso aqui provavelmente, dificilmente vai voar, dificilmente vai ser aprovado. Então, a fragilidade do pacote de ajuste fiscal é um negócio evidente, tão evidente que a resposta do mercado foi olhar para isso e falar, meu Deus, isso aqui não para em pé, dólar vai para R$6. E qual é o prazo que tem para isso passar pelo Congresso e essa medida entrar de fato ou não? E aí também já deixa assim, e perspectivas, aprovando ou não uma parte, o que pode vir pela frente em relação ao que tem que ser feito para a redução das despesas? Olha, enfim, depende um pouco do rito do Congresso, né? Então, algumas medidas precisam de alteração constitucional. O rito completo de alteração constitucional é relativamente demorado, porque você tem que passar primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, uma comissão especial,
aí vota, precisa de quórum qualificado 2 vezes, vai para outra casa, se começa pela Câmara, vai para o Senado, se começa pelo Senado, vai para a Câmara. Então, seria demorado. O que eles estão propondo é aproveitar o fato de que já existe uma proposta de emenda constitucional em discussão, que é uma proposta antiga, quer dizer, ela basicamente é renovada a cada X anos, que é a desvinculação de receitas da União. A gente está aí completando 30 anos que a gente vai rolando essa emenda constitucional, chamou o Fundo Social de Emergência, que depois mudou para desvinculação. Aí você coloca junto, aí você pula uma parte, consegue eventualmente aprovar algumas coisas, outras são em lei complementar é mais tranquilo, quer dizer, dá para fazer, e boa parte disso não depende de anualidade. Então, se você aprovar em dezembro desse ano ou em março do ano que vem, tanto faz como tanto fez, é uma diferença relativamente pequena. Mas, então, isso não chega a ser exatamente o problema. O problema maior é falar, tá bom, o pacote não é suficiente, o que vem depois? Eu ouso dizer que não vem nada. Né? Não vem nada porque, assim, ficou muito claro ler a postura do Congresso, a postura do governo, com relação mesmo a esse pacote pífio, né? Que reduz um pouco o reajuste do salário mínimo, muda a regra de abono salarial. Quer dizer, são coisas que têm impacto muito pequeno, mas são vistas como politicamente custosas. E por serem politicamente custosas, né, algumas das coisas morreram no meio do caminho. Mexer no piso de saúde e educação não chegou até o final, mexer na regra de seguro-desemprego, mas daí assim, o governo até para tentar, vamos dizer, atenuar o impacto negativo das medidas, como disse, são pífias, mas ele vê como politicamente custosas, anunciou a história de aumento de isenção de imposto de renda até R$5.000, tal, que é uma maneira, quer dizer, basicamente, ele é um sintoma do pavor que o governo tem de uma relação política negativa. Significa que ele não tem apetite para nada que, de fato, faça uma diferença na trajetória de aumento de gastos. Né? Ele está absolutamente contente, em parte por isso, em parte porque tem muita gente lá que ainda acredita naquela frase desastrada da Dilma de que gasto é vida. Eles acreditam que gasto é vida, e o gasto é vida nos levou à pior recessão da história lá em 2015 e 2016. E eles estão cortejando o mesmo tipo de problema para algum horizonte. De certa forma, acaba que algumas medidas como essa, da isenção do imposto, para algumas pessoas pode ser vista até como positiva, né? Sem enxergar o todo da condição de aumento de dívida e impacto em outras áreas que talvez não sejam percebidas como um problema da questão fiscal e econômica do país. Você que ganha até R$5.000 não vai pagar imposto de renda, essa pessoa vai ficar feliz da vida. Todo mundo fica feliz em pagar menos imposto. Você chegar e falar, não, eu vou aumentar o Bolsa Família, vai, R$4.000. Vai fazer um monte de gente ainda mais feliz. Tá bom, isso é sustentável? Quer dizer, a contrapartida dos favores que você faz em aumentar o gasto ou reduzir impostos, né, que nos deixa um monte de gente feliz, é que vai ter um impacto do ponto de vista de endividamento, que vai deixar um monte de gente infeliz, em particular os mesmos que ficaram felizes agora, lá na frente vão ter que encarar o impacto de inflação mais alta, juro mais alto, dólar mais caro. E aí essas pessoas vão lembrar desse tipo de coisa. Então, um novo paralelo com o governo Dilma. Foi lá, gastou, se reelegeu. Né? Feliz da vida, se reelegeu. Então, o encontro com a verdade, assim, a inflação foi para 2 dígitos, chegou a bater 11%, 12%. O juro da Selic, né, foi a 14 e pouco, o juro mais do que isso, né, aí o país entrou numa recessão extraordinária porque tinha que lidar com esses desequilíbrios. Quais são as expectativas em relação à taxa Selic, como você comentou, né, a esses taxa Selic, câmbio, inflação para o próximo ano, ainda diante de um cenário de incerteza do que de fato vai acontecer e se é que mais alguma coisa vai ser lançada e se é que vai surtir efeito na questão fiscal?
Olha, a gente tem trabalhado primeiro com dessas todas, tudo é muito difícil de prever, né? Mas a taxa Selic, a gente acredita que contém ali alguma vantagem. A gente imagina que o Banco Central vai levá-la até um pouco acima de 13%, tem gente que imagina 14%, quer dizer, é por ali, né, que a taxa, a gente acha que é um pouquinho menos, alguns acham que é um pouco mais. A inflação deve superar o limite superior do intervalo de tolerância. A meta de inflação, como se sabe, é 3%, mas tem um intervalo de tolerância de 1 ponto percentual e meio. Então, se ficar até 4,5 é considerada como ok. Na verdade, não. Se ficar de 1,5 a 4,5 é ok, né? Mas a nossa visão é que, muito provavelmente, a inflação vai superar os 4,5, já deve superar esse ano e deve superar também no ano que vem. A gente está olhando para uma inflação aí na casa de 4,5, 5, talvez um pouco pior do que isso. Crescimento, a gente imagina que desacelere. Esse ano deve terminar na casa de 3,2, 3,3, mas tem aumento de taxa de juros, tem, enfim, o próprio aumento do dólar acaba reduzindo a capacidade de investimento do país, porque as máquinas ficam mais caras, então dificulta continuar investindo. Então, a gente imagina que isso leve a uma certa desaceleração do crescimento, que não vai ser grande. A gente imagina tem trabalhado com um crescimento entre 2 e 2,5 para o ano que vem, porque ainda seguem as transferências do governo para a população. Isso deve fazer com que o consumo cresça. A questão é saber quanto tempo a gente aguenta nessa combinação, que é uma combinação claramente inconsistente. Você tem, de um lado, o Tesouro gastando, tentando estimular a economia, do outro, o Banco Central pisando no freio, tentando desacelerar a economia para não deixar a inflação escorregar no meio do caminho, tal do juro alto e o dólar alto, enfim, essas coisas não terminam bem. A gente não tem instrumentos para dizer qual que é o limite disso. A gente só sabe que, se não houver uma correção, a gente vai passar por problemas lá na frente, da mesma forma que aconteceu lá em 2015 e 2016. Quando a conta chega, aí não tem muito o que fazer. Uhum. Alexandre, a gente chegou ao final aqui já do episódio, mas eu vou deixar a última palavra contigo ainda para você colocar a sua visão sobre medidas que poderiam, de certa forma, contribuir para essa questão fiscal, né, redução das despesas. Infelizmente, a gente não teve aqui um bate-papo com muitas informações positivas, né, não por culpa sua, mas pela condição do cenário, que acaba sendo bastante preocupante, né, de forma geral, em especial para o agro, que atua bastante no mercado internacional, exporta, importa, está sempre aí buscando um crescimento do setor, investimento pelos produtores, mas com bastante dificuldade, né, em pegar recursos, com a taxa de juros também, crédito de seguro, questão climática aí, enfim, vários riscos da atividade. Mas eu deixo para você colocar a sua visão final e sua palavra final sobre que medidas, o que você acredita que poderia contribuir para uma melhora nesse cenário. Olha, vou me limitar mais à questão fiscal, porque ela é a mais importante, né? Então, do ponto de vista de controle de gasto, a gente precisaria de uma nova rodada de reforma da Previdência, né? O crescimento do gasto previdenciário supera em muito o limite imposto pelo próprio arcabouço fiscal, que é 2,5% ao ano, com o agravante que Previdência é disparado o maior grupo de despesa do governo. O governo gasta 2 trilhões e 300 bilhões, a Previdência sozinha representa aí uns 900 bilhões nessa história. Quer dizer, de fato, é um pedaço muito grande. Tem que, e quando eu falo Previdência, Previdência de tudo. Previdência, o INSS, mas também militares, mexer mesmo, não essa coisinha, né, meio sem dente que foi colocada lá. A gente precisa de uma reforma administrativa, porque a folha salarial precisa ser controlada, o governo não tem instrumentos para controlar a folha, né? A gente precisa desvincular pisos de gasto de saúde e educação da receita e passar a fazer com que seja reajustado
pela inflação, não pelo crescimento da receita, porque, enfim, com essa sistemática que a gente tem, toda vez que o governo arrecada mais, ele é obrigado a gastar mais no ano seguinte, porque tem lá despesas de saúde e educação vinculadas ao desempenho da receita. Teria que ir para uma política de salário mínimo que simplesmente repusesse a perda inflacionária, ou seja, reajustar o salário mínimo pela inflação do ano anterior, ou, alternativamente, desvincular o salário mínimo do pagamento de benefícios previdenciários e sociais. Então, isso daí, esse conjunto de coisas traria uma trajetória distinta do gasto que possibilitaria a gente retomar um certo controle das contas públicas e estabilização da dívida num horizonte, não é acontecer do dia para a noite, mas num horizonte razoável que você ia oferecer para o público, não, a dívida vai parar de crescer, então vocês não precisam mais cobrar tanto a mais, porque eu não serei um mau devedor, vou ser um bom devedor. Isso aí derrubaria a taxa de juros, tiraria a pressão do dólar e a gente conseguiria uma situação mais razoável do ponto de vista de um crescimento sustentável, né? Mas eu não estou, assim, eu estou esperando na sombra, porque eu acho que não vai acontecer tão já não. Sim, bom, obrigado, Alexandre, pela sua participação, pelas suas contribuições, trazer essa visão e essa visão tão completa, né, sobre como essa questão fiscal pode impactar em vários setores da economia e na economia em si. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Natália. Prazer estar aqui. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.